Vamos, portanto, olhar para a palavra do nosso Deus. Peguem as suas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Queremos falar sobre a visão do trono de Deus e a visão do Cordeiro de Deus. Mas antes disso, convido a cada um de vocês a também nos colocarmos diante de Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvores nós te damos, pois mais uma vez tu nos dás a oportunidade de podermos abrir as Sagradas Escrituras, olhar para a palavra que tu revelas a cada um de nós através do teu servo João. Também de uma forma toda especial, tu queres neste momento fazer com que cada um de nós possa ter a sua vida e a sua fé alimentada por esta palavra. Abençoa-nos com o teu Santo Espírito para que ele abra o nosso coração e a nossa mente para o estudo da Santa Palavra e para a compreensão dela. E quando não compreendemos a tua palavra, que nós possamos também ter fé e crer que tudo aquilo que tu nos revelas é a tua verdade e prevalece sobre cada um de nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Esse é o quinto estudo bíblico, então, dessa série de Apocalipse, dessa série que nós tentamos olhar para este livro tão intrigante, esse livro tão surpreendente, tão especial, poderíamos dizer assim, onde o próprio Jesus revela, então, a João tudo aquilo que iria acontecer, aquilo que estava acontecendo e aquilo que iria acontecer com o seu povo. E também nos lembra sempre de que ele venceu e ele está nos céus. Toda essa série de estudos, ela está tanto nessa página no Facebook, para quem nos acompanha no Facebook, e também está no YouTube, no nosso canal das Comunidade Cristo Redentor de Pelotas, e ali tem uma playlist especial, então, com todos os estudos sobre a série de Apocalipse. Fizemos alguns estudos introdutórios, e na semana passada também o estudo dos 3 primeiros capítulos, onde então tivemos a primeira visão de João, do Cristo glorificado, também a carta às 7 igrejas, ou destinada assim às 7 igrejas. E hoje queremos dar sequência ao estudo, então, do texto bíblico, olhando para os capítulos 4 e capítulo 5. Capítulo 4, inicialmente, fala da visão do trono de Deus nos céus, ou da adoração a Deus nos céus, e o capítulo 5, então, o Cordeiro de Deus que toma em sua mão o livro selado. E que assim nós possamos também compreender o quão especial são estes 2 capítulos para a nossa vida. Eu leio aqui na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem tiver outra versão da Bíblia também pode acompanhar. Os textos serão colocados também aí na sua tela. Vamos olhar para o capítulo 4. Capítulo 4, então, a visão do trono de Deus. E aqui, então, nós temos uma segunda parte desse livro de Apocalipse, pois começa a mudar o cenário. Antes, Apocalipse falava de coisas que estavam acontecendo na região onde, então, João estava, nas igrejas locais, a carta às 7 igrejas. João se encontra então face a face com o Cristo glorificado aqui na terra, e agora a partir do capítulo 4 muda o cenário, muda toda a figura, e João é levado então literalmente para os céus, e abre-se diante dele uma porta para que então João pudesse ver tudo aquilo que aconteceria com a igreja de Cristo, com o povo de Deus aqui na terra. E João descreve inicialmente o que ele viu lá nos céus, como um quadro, como uma imagem daquilo que ele via nos céus. Lembro sempre que João, como ser humano, muitas vezes descreve de uma forma limitada aquilo que ele vê. E nós, quando lemos, talvez não conseguimos compreender, porque também somos humanos e a nossa compreensão também muitas vezes é limitada. Mas vamos tentar entender um pouquinho dessa visão que João teve do reino dos céus, ou dos céus, do trono de Deus. E para isso vamos ler esse texto do capítulo 4, portanto pegue a sua Bíblia, o seu smartphone e acompanhe essa leitura, ou acompanhe também por aqui na imagem que será ou está aí na sua tela.
Diz assim o capítulo 4, depois disso, depois do quê? Depois de escrever as cartas, depois de ver o Cristo glorificado, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E aqui de uma forma literal, João é levado aos céus. E uma voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui, eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disto. Aquele que havia falado antes, ou seja, o Cristo que já havia falado com João anteriormente, agora também se coloca então mais uma vez para falar com João. E assim nós temos então essa segunda visão. Eu preciso mostrar a você tudo aquilo que precisa acontecer, tudo aquilo que ainda vai acontecer com o povo de Deus. E diante dessa visão, diz o versículo 2, no instante fui dominado e pelo Espírito de Deus e foi levado então aos céus, dominado pelo Espírito de Deus. E lá nos céus ele começa a descrever o trono de Deus. E me acompanhe, tente montar na sua cabeça e na sua casa, tente montar essa imagem vista por João. Essa pintura vista como se fosse uma pintura, uma imagem vista por João. João diz assim: e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Desta vez não é a figura humana, alguém estava sentado lá. Como era este alguém? O seu rosto brilhava como brilhavam as pedras de jaspe e sárdio. A pedra de jaspe é uma pedra com um brilho muito intenso e dependendo da luz que batia nessa pedra, a cor dessa pedra era diferente, portanto uma pedra de grande valor, com muito brilho, um brilho muito intenso. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. A figura do arco-íris não é nova na palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento ele era símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Agora também lá ao redor do trono. Ao redor do trono haviam 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. 24 já vimos em outro momento que são ou é o povo de Deus, tanto da antiga aliança como o povo de Deus também da nova aliança. E assim então as 12 tribos de Israel representadas e também o povo representado pelos 12 discípulos da nova aliança lá nos céus, ou seja, os líderes do povo de Deus estavam na presença, no lugar de honra, talvez colocados ao redor do trono como uma meia-lua, num formato de meia-lua. Vamos tentar imaginar assim, vestidos de branco, vestidura branca, vestidura que caracteriza a salvação, a coroa da vida eterna, a coroa da salvação. E aí diz o versículo 5, e do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Forças da natureza revelam o símbolo de força, a força do nosso Deus. Diante dele haviam 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Já vimos em outro momento que quando fala em 7 Espíritos, é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que foi enviado por Deus também para estar conosco, estar com o ser humano ainda hoje. Versículo 6 diz assim, em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como o cristal. O mar de vidro caracteriza um lugar no espaço, um lugar distante, e pelo mar ser sempre uma figura violenta, também demonstra todo o domínio de Deus, o poder de Deus que domina e transforma tudo ao seu lugar como um mar límpido, como um mar de cristal. Diz o versículo 6, a segunda parte em diante diz assim, em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos. 4 seres vivos. E aí começa a caracterizar estes 4 seres vivos.
E preste bem atenção nessa leitura. 4 seres vivos cobertos com olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro, a cara parecia com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um destes 4 seres vivos tinham 6 asas e estavam cobertos de olhos dos 2 lados. E de dia e de noite não paravam de cantar. E aí depois vemos o resto desse texto. Essas figuras estranhas para a nossa imaginação, elas são fruto de muita discussão, principalmente entre os estudiosos do livro de Apocalipse. Temos no mínimo 24 interpretações diferentes do que seriam esses seres vivos. O certo é que esses 4 seres vivos são uma referência também à visão de Ezequiel, já descrita no Antigo Testamento, e ali Ezequiel então descreve esses seres vivos como sendo 4 querubins, e aqui de uma forma diferente, a interpretação mais aceita pelos comentaristas bíblicos é que esses 4 seres vivos, por serem em número de 4, que é o número da criação de Deus, e pelas suas características, cada um com uma característica diferente, representavam toda a criação de Deus. O primeiro parecia um leão, representaria então todos os animais selvagens. Parecido com um touro, o segundo, todos os animais domésticos. O terceiro, parecido com um ser humano, toda a humanidade criada por Deus. O quarto, parecido com uma águia, todos os pássaros e, enfim, os animais que voam estariam ali diante de Deus. Cobertos com asas, que são símbolos de rapidez, de agilidade, com olhos, que são o símbolo de que tudo está sob o seu domínio, tudo está diante deles, ou diante deles nada fica escondido. E esses 4 seres viventes, então, estavam a serviço, à disposição de Deus. Segundo essa interpretação, toda a criação, todo mundo visível criado por Deus estaria ali diante do seu trono servindo a Deus. E vamos ficar com essa explicação. Assim eles são caracterizados então neste momento. Tudo estava a serviço de Deus. Tudo cantava louvores a Deus. Eles cantavam ao nosso Deus dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, uma referência à trindade do nosso Deus, ao nosso Deus que perpassa toda a história, desde antes da criação do mundo até o fim de tudo aquilo que está ao nosso redor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E todos eles cantavam louvores a Deus. E diz o versículo 9, 10 e 11 ainda o seguinte: cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que estava sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Tiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e elas existem. Ou seja, tudo está nas Tuas mãos, ó Deus. Tu criaste todas as coisas, Tu tens poder sobre todas as coisas. E João descreve assim essa primeira parte da visão do trono de Deus. Lá nos céus existia louvor, existia adoração, existia culto a Deus, segundo as palavras de João. Existia muita alegria diante do trono de Deus. E que visão espetacular! Não sei se você conseguiu acompanhar, mas vamos recapitular um pouquinho do que João diz que viu lá nos céus. Primeiro, um trono com alguém resplandecente sentado nele, rodeado por um arco-íris, com 24 anciãos que representavam todo o povo de Deus, com 4 seres viventes que representavam toda a criação de Deus ao seu redor, cercado de um mar de cristal que representava toda a força e o poder de Deus, e tudo isso cantando glórias e louvor ao nosso Deus.
Que visão espetacular de João! Como deve ser maravilhoso este céu, este lugar que Deus habita, que João teve o privilégio de estar na presença desse Deus. Pela sua razão, João o descreve assim. João teve o privilégio de estar lá. E um dia, eu e cada um de vocês que cremos em Deus também teremos o privilégio de entrar por essa porta e ver, claro, não com este corpo, mas sim com o corpo glorificado, ver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E como será maravilhoso esse dia, como será impactante esse dia, como certamente foi impactante na vida de João. Temos uma pequena ideia do que nos espera. Capítulo 5, siga com essa imagem na sua mente e introduza uma outra imagem, a imagem do Cordeiro de Deus. Diz o capítulo 5, versículo 1. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em formato de rolo. Os livros eram todos em formato de rolo na época de João. Por isso, nada de novo. Estava escrito aos dois lados e selado com 7 selos, ou seja, nada mais poderia ser escrito nesse livro. Tudo ali estava escrito. E o que estava escrito? Tudo aquilo que agora seria revelado a João. E o que seria revelado a João? Como nós vemos lá no começo do versículo 4, do capítulo 4, onde então Jesus chama João e diz, olha, eu preciso te mostrar tudo aquilo que vai acontecer com o meu povo. Ou seja, toda a história do povo de Deus, da humanidade, está neste livro, que está selado, está guardado e estava nas mãos do nosso Deus. Logicamente, de uma forma simbólica, isso demonstra toda a onisciência, toda a sabedoria de Deus, que conhece toda a minha vida, desde antes do meu nascimento até os meus últimos dias. Tudo está descrito nesse livro, todos os meus sofrimentos, todas as minhas alegrias, tudo aquilo que irá acontecer comigo, tudo está diante dos olhos do nosso grande Deus. E aí diz o versículo 2 em diante. Vi então um anjo forte, ou seja, um anjo que tinha a missão especial de trazer uma mensagem agora para João. Um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os 7 selos e abrir o livro? Quem é digno? E essa palavra é muito especial. O anjo não pergunta quem é forte o suficiente, quem tem capacidade, quem tem a coragem, quem pode fazer isso, mas sim quem é digno. E essa palavra no grego pode também significar quem é qualificado ou totalmente qualificado. Quem pode, quem tem as qualidades para pegar este livro na mão. E aí começa a descrever a triste situação, onde diz assim no versículo 13 em diante, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, João diz que ele chorava muito, porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes, lembram dos líderes, dos 24 anciãos, os 24 líderes que estavam ao redor? Eles representavam o povo, ou seja, eles eram os mensageiros de Deus já aqui na terra. E agora lá nos céus trazem então a mensagem do evangelho para João, ou a boa notícia para João. E dizem assim, não chore, olhe para as profecias do Antigo Testamento. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e ele pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aquele que era prometido, aquele que veio, aquele que morreu e aquele que venceu a morte, ele é digno de quebrar os 7 selos. Que mensagem espetacular! Que boa nova para João! E agora, então, se introduz a imagem do Cordeiro. Vamos ver como João descreve a imagem do Cordeiro. Então eu vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Em outro momento já falamos que
Essa visão dos 7 chifres não é literal, e sim, os 7 chifres simbolizam a força, o poder de Deus, o poder do Cordeiro, 7 olhos que aqui são representados pelo Espírito de Deus, que provém do Pai, como diz o capítulo 4, que provém do Filho e que está conosco todos os dias da nossa vida. Este era o Cordeiro. O Cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, de uma forma simbólica, agora o Pai passa ao Filho o livro que contém toda a história da humanidade, o livro da vida, o livro que contém a minha vida ali descrito. E de uma forma simbólica, apenas o Cordeiro, então, que venceu a morte, é digno de receber este livro nas suas mãos, de poder tocar nesse livro. E na sequência nós iremos ver que ele abrirá selo por selo, irá revelar a João tudo aquilo que ainda iria acontecer com a humanidade. Segue o versículo 8 dizendo assim: quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa, símbolo de música, de louvor, e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Ou seja, ali diante de Jesus estavam as orações do povo de Deus. Isso simboliza para nós, ou mostra para nós, que todas as nossas orações são colocadas diante do Cordeiro, ou estão na presença do Cordeiro. Ou como dizemos sempre, Deus nos ouve através do seu Cordeiro, através do seu Filho Jesus. Ali estavam as orações e eles cantavam uma nova canção. E acompanhe esse texto espetacular deste cântico celestial que nos traz tanta verdade, que nos aponta para a cruz. O canto era o seguinte: tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Um cântico de louvor, um cântico, uma música nos céus que aponta para o Cordeiro, aponta para a cruz de Cristo, aponta para o resgate, para a compra de Cristo através da sua morte na cruz, aponta para o perdão de pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças, ou seja, em todos os lugares do mundo. Todos aqueles que crerem em Jesus foram comprados e resgatados por este Cordeiro. Olha que cântico especial, que cântico espetacular. E ainda diz assim: todos estes agora servem como um grande reino de sacerdotes ao serviço de Deus. E aí diz o versículo 11 em diante ainda: mais cânticos, mais louvor ao nosso Deus. Olhei outra vez e ouvi milhões e milhares de anjos, olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhares deles, estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: o Cordeiro que for morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Os anjos dos céus cantam ao Cordeiro, ou se rendem ao Cordeiro, aquele que venceu a morte. E aí continua com mais cânticos de louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E aí termina esse capítulo dessa forma majestosa, dizendo assim: e os 4 seres viventes respondiam: amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Ou seja, tudo estava aos pés
do Cordeiro de Deus. Conseguiram imaginar essa imagem fantástica vista por João? Este momento espetacular onde o próprio Pai, então, repassa a Cristo, ao Cordeiro de Deus, o livro da vida. Os anjos louvam, as criaturas do céu louvam a Deus. Todo o universo louva. Que visão espetacular que João teve. Tentando imaginar, chega a arrepiar aqui, só de pensar como deve ter sido especial este momento para João. E como é especial nós, como povo de Deus, poder ler essa visão e essa mensagem de que nós temos um Cordeiro que venceu a morte. E o Apocalipse 4 e 5 servem como uma base, a partir de agora, para ler o restante do livro. E por isso nós precisamos sempre lembrar deste Cordeiro, deste Cristo que venceu a morte e que tem nas mãos toda a história da humanidade. Não se preocupe em relação ao seu futuro. Leia, releia o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Nesses capítulos você vai ver que quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus em glória triunfante, neste momento então o Pai coloca nas suas mãos o livro que contém o curso de toda a nossa vida. Tudo está nas suas mãos, nas mãos do Cordeiro, que deu a sua vida em meu favor, para que eu possa ter o perdão dos meus pecados, em teu favor, para que você possa ter o perdão dos seus pecados. Portanto, não se preocupe em relação ao seu futuro, tudo está nas mãos de Jesus. Diz Apocalipse capítulo 5, tudo está nas suas mãos. E este livro, então, a partir de agora que está nas mãos de Jesus, será aberto e será revelado nos próximos capítulos tudo aquilo que viria a acontecer com o seu povo. E à medida que cada selo é aberto, nos é falado ou nos é mostrado que nós precisamos passar por guerras, por fome, pela morte, pela destruição, e que este planeta Terra aos poucos será destruído e que muita coisa irá acontecer. Precisamos enfrentar uma violenta perseguição aqui na Terra e tudo será por fim destruído. Mas a mensagem central de Apocalipse continua sendo o capítulo 4 e o capítulo 5. Não tenham medo. Tudo isso irá acontecer, mas nós temos um Deus, o Cordeiro de Deus, que é vencedor, que possui em suas mãos a nossa vida. Por isso leia, releia, leia várias vezes o capítulo 5, 4 e 5 de Apocalipse, pois aqui nós veremos um rei poderoso, o nosso Deus que governa sobre céus e terra. O nosso Deus que em Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, que morreu na cruz e por isso é digno de ter em suas mãos o futuro de toda a humanidade. Portanto, diante de tanta incerteza, diante de tanta insegurança, de tantas coisas que acontecem ao nosso redor, lembre-se da promessa descrita em 1 Coríntios, em Apocalipse, em vários momentos diferentes de Apocalipse. E com ela eu quero terminar também este momento de estudo que nos diz assim, a promessa de Deus. Ele, Jesus, não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Ou seja, junto com a provação, também vem a vitória. Pense nisso, creia nisso e olhe para o livro de Apocalipse e reconheça o grande e majestoso Deus que nós temos como cristãos. Que Deus nos guarde nessa fé. Pensem nisso. Amém.